O marketing brasileiro adora subtítulos, mas para esse filme eles decidiram manter apenas o juiz e removeram o Dredd, pois quanto mais difícil ficasse de identificar que se tratava de uma adaptação das HQs, menos fãs indignados iriam aparecer. Para entender o que eu tô falando, vem ver tudo de errado com o juiz. Bora pro vídeo! O filme começa explicando que o mundo está em decadência. No terceiro milênio, o mundo mudou. O clima, as nações, tudo entrou em revolta. Essa voz... Os Cavaleiros do Zodíaco. Infelizmente, não foram os cavaleiros que surgiram, e sim os juízes. A nave da penitenciária de Aspen aterrissou. Prisioneiros, preparem-se para desembarcar. Os caras já desembarcaram. A gravação do hangar tá com delay ou a locutora que chegou atrasada pro trabalho? Sem contar que se esses abobados são prisioneiros, como é que eles vão ser liberados para andar livremente pela cidade? Me mostra o original. Aspen Prison Shuttle docked. Parolees, prepare to disembark. Ah, ela disse parolees, que significa pessoas em liberdade condicional, mas como prisioneiros era a palavra que mais se encaixava no tempo, a dublagem teve que ser imprecisa, mas... E quem disse que isso é problema meu? Então o ex-gigolô Fergie pega um táxi e sobrevoa os prédios do qual uma figurante o abana. Será que figurantina abana todos os 100 carros que passam por ali diariamente ou só aqueles com câmeras de cinema? Nosso herói chega no apartamento em que irá morar, bem quando está tendo uma revolução. Os juízes Hershey e Furúnculo aparecem e pedem reforço a Dredd. O que é isso? Ele é um alvo fácil ali. Ele sabe o que faz. Ele tem anos de protagonismo. Os criminosos atiram em Dredd e erram todos os disparos. Estão atirando com projéteis de 20 milímetros de ogiva arredondada a 300 metros. O alcance letal efetivo é de 200 metros. Estão seguros. É mesmo, mas não faz muito que eles fuzilaram um abobado que estava na rua e destruíram um blindado. As munições eficientes acabaram assim que tu chegou, sem contar que tu só descobriu qual era a arma e munição que estavam usando depois que atiraram em ti. Tu tava testando as armas dos caras ou o teu protagonismo? Procedimento padrão, vou na frente, você me segue. Por que o Furúnculo foi pra trás quando tu disse que era pra ele segui-lo? Ele entendeu mal ou me mostra o original? Ah, ele falou que o Furúnculo era o último, a dublagem que decidiu ser sutil e tirou o sentido do abobado ir pra trás. Mas... E quem disse que isso é problema meu? Os bandidos trocam tiros com o prédio vizinho, quando tiros surgem do teto e o juiz Dredd desaba na frente dos abobados que estão com as armas apontadas pra ele. Mas não se preocupe com esse animal, pois o poder de reação desses bandidos é pior do que o do goleiro da Jordânia tomando gol do Messi. Já Furúnculo ataca o apartamento vizinho e acaba baleado. Hershey vai resgatar o colega e só não toma tiro também, pois é interpretada por Diana Lane. Munição penetrante. Munição penetrante. Se não vai usar a munição penetrante pra atirar de detrás da parede, que atirasse no peito ou na cabeça do abobado. Se quer exibir todas as tuas munições pra nós, que exiba direito. Você tá louco, Dredd! E eles sempre esperam o Dredd parar de atirar antes de reagir, pois acabaram de sair de uma partida de RPG onde é uma vez pra cada um, e ainda por cima acertam todos os tiros na porta. Pelo visto, o Dredd já matou os que não eram míopes. Dredd deixa Harry Morgan por último e lê a sentença do infeliz. Deixe-me adivinhar. Prisão. Tirando o grito desnecessário, o abobado já estava com a arma apontada para a cabeça do Dredd quando o juiz se virou. Mas ainda assim o herói atirou primeiro, pois a artrose do Harry o impediu de apertar o gatilho, eu acho. Então o reforço chega, leva os corpos e o lugar é pacificado. Comam comida reciclada. Alto! Fergie poderia passar em silêncio pelos policiais, mas se ele não desse a chance de eu descobrirem como é que ele participaria do filme, não é mesmo? O homem relata que estava se escondendo do tiroteio, mas Dredd não quer saber, o condena à prisão e volta para a base. Diga-me, 7 execuções sumárias
Elas eram necessárias. Inevitáveis, senhor. Execução sumária seria se Dredd tivesse capturado alguém, mas todos foram mortos na troca de tiros. Que o comandante tenha caído nessa narrativa da Globo, tudo bem, mas por que o Dredd tá confirmando? Então o ex-exorcista manda o herói voltar à academia para dar aulas de ética. Enquanto isso, na prisão, o diretor Bunda Molengas faz uma visita ao juiz Rico. Nosso benfeitor misterioso lhe enviou um pacote. Desativar o campo, ativar armas. Ah, para com isso, filme. Quer dizer que toda vez que vão fornecer alguma coisa pro infeliz tem que desligar o campo de força e arriscar ser feito de refém? Que tal colocá-lo em uma cela normal, então? O que é? E o presídio não analisou o presente antes de dá-lo pro detento? Como a bagaça não estava coberta por um bolo, eles não acharam que podia ser alguma arma escondida? Rico atira em Bunda Molengas. Já as armas da penitenciária, além de não contra-atacarem o presidiário, ainda atiram no diretor por não reconhecerem sua voz. Tá louco? A tecnologia avançou tanto que eles alcançaram a burrice artificial. Então os guardas desligam as armas e entram na cela. Rico sai de debaixo da ponte e com uma cotovelada derruba Jusemar. Já Ronivon escuta o colega gritar, mas se vira só quando Rico já está com a arma a postos para não melar com o filme. Que atencioso! Porém, Rico está numa prisão de segurança máxima altamente tecnológica. Para escapar, ele se finge de morto e é enviado com os corpos para a cidade, não tendo sua falcatrua descoberta, pois o legista que o avaliou era o editor. O vilão vai a uma loja de armas pegar uma encomenda deixada para ele e se surpreende com um robô de guerra. Ainda podem ser colecionados, contanto que não funcione. Então Rico pega sua arma, mata o vendedor e basta apertar um fio para fazer o robô funcionar. Fala sério? Os caras deixam a pessoa ter uma máquina de guerra só se ela não estiver funcionando, sem importar que para consertar seja mais simples que acender um interruptor. Então tá bom. Enquanto isso, o jornalista Vartes Cabrini explica para sua esposa que encontrou uns podres do conselho, quando sua porta é arrombada e um suposto juiz Dredd lhe tapa de bala. Já Hershey vai autuar um motorista bêbado. Qual o problema agora? Ei, escute aqui. Eu sugiro que você caia fora e vá chatear outra pessoa. Esse abobado tá num mundo onde policiais de rua se tornaram ministros do Supremo que podem condenar qualquer um sem nenhum processo legal. Mas ainda assim, Cariano pensa que pode intimidar a Hershey. O pobre do figurante chegou hoje no estúdio e ninguém contou pra ele qual história estava sendo adaptada. Já os sentinelas prendem Dredd, que vai a julgamento pelo assassinato do jornalista. O modelo 2 é codificado ao DNA pessoal do juiz que usa a arma via contato da pele com a empunhadura. O DNA é atualizado automaticamente cada vez que a arma é recarregada. Dessa vez, a dublagem tentou ajudar o filme, já que no original ela diz que o DNA é atualizado a cada vez que a arma é disparada. Mas de qualquer forma, os juízes usam luvas. O DNA de Dredd estava nas balas, então o juiz Fargo pede um recesso. A mídia sabe como sou ligado a Dredd. Vão procurar até que toda a verdade apareça. A aposentadoria me confere o poder de salvar a vida de Dredd. Pode fazer com que Janus permaneça em segredo. Ah, faça-me o favor. Eu sei que Griffin quer que Fargo se aposente para assumir seu lugar, mas como é que o próprio Fargo pode achar que ele se sacrificar para salvar Dredd vai impedir a imprensa de vasculhar a ligação que ele tem com o juiz? Se sacrificar só comprova ainda mais essa ligação, isso sim. Agora, se você quer saber como Griffin conseguiu acobertar a fuga de Rico, se seu único colaborador na prisão era o próprio Rico e o diretor que foi assassinado, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Então Dredd é condenado à prisão perpétua, enquanto Fargo é enviado para o exílio com uma arma e com o Código Penal. Se ele sentir fome, que coma o papel, e se sentir sede, que beba o próprio suor, eu acho. Já nosso herói é enviado para a prisão e o colocam ao lado do homem que ele condenou à prisão alguns dias atrás. Olha só, a primeira classe é destinada ao elenco principal. Quem diria? Fergie reconhece Dredd, então o prisioneiro puxa uma faca para assassinar o herói. Meu Deus, esses caras tiveram as roupas trocadas pelos uniformes da penitenciária antes de viajarem. E ainda assim esse abobado conseguiu esconder uma faca. Não o viram com ela, pois antes de estar em sua bota ela estava em suas nádegas. Que perigo! Dredd se defende do infeliz e a nave dos nossos heróis é atacada por saqueadores, causando uma enorme explosão. Mas não se preocupe com esses animais. Digo com os animais do elenco principal, que são a prova de chamas e de gravidade. Os figurantes que não são a prova de nada vão pro saco. Então Dredd e Fergie são levados pelos saqueadores. Aleluia, irmão!
Berg, não faça isso. Seus novos amigos são canibais. E eles não o comeriam se ele não fosse evangélico? Ah, a gente passa fome, mas bandistas a gente deixa passar porque senão a imprensa cai em cima, né? Acabe com Dredd. E o cara ataca na base da cabeçada e não com suas armas, pois é muito mais prático. Parabéns! Dredd se solta e Erpiano se aproxima correndo com sua pistola. Tá louco? Será que foi aqui que nasceu a estratégia de ficar a 2 centímetros do alvo pra atirar? Ou isso já tava no manual do vilão de Araki? Dredd pega sua arma e a descarrega em um único alvo. Ele tá acostumado com munição infinita, por isso atirou até na alma do abobado. Dredd, cuidado! Porque os sentinelas o mataram. Se o Dredd fosse morto, eles ficariam impossibilitados de matá-lo. Dredd escapa dos tiros, salta sobre um sentinela e com um chutinho desmaia. Agora imagina se o figurante tivesse sem toda essa armadura. Frágil desse jeito, o chute o teria atravessado. E eu não sei se o pior é o fato dessas armas diferentes das dos juízes, qualquer um poder utilizar, ou se os sentinelas que já estavam com as armas apontadas para Dredd verem ele tomar uma arma, apontar para eles e ainda assim não atirar a tempo. Mais 2 aparecem pela lateral do Dredd, mas não atiram pois estão loucos para serem mortos e poderem voltar para casa. Já receberam o cachê do filme mesmo. E eu ainda não recebi o seu like nem sua inscrição. Ou talvez tenha recebido e o meu sistema que não detectou. Então dá uma conferida se o sininho tá ativado por precaução. Dredd elimina todos e joga a arma de lado. Porém, quando discute com Fergie, um sentinela se levanta. Tá louco? Um dos caras que foi fuzilado tá levantando e aquele que tomou um chutinho tá até agora deitado. Vai entender. Dredd, cuidado! Te falo em timing perfeito. Fargo o salva, mas é apunhalado pelas costas. Ah, não força a amizade, filme. Essa era a visão do Dredd. Não tinha como ele não ver um burro maluco como Cabeça de Lata se aproximando por trás do juiz, a não ser que o cinegrafista tivesse com sua equipe na frente. Então nosso herói tem 300 armas à sua volta para escolher e tapar o Cabeça de Lata a bala. Mas Dredd prefere ir com um cano. Depois falam que todo mundo em pânico que é besteirol por causa da mulher escolher se defender com uma banana. Dredd arranca o cabo da arma do vilão e o eletrocuta até a morte. Já Hershey, que mais cedo tentou analisar uma foto de Dredd até ser bloqueada, leva pra Enzo a imagem. Seu idiota estúpido, você analisou a foto errada. Não era essa. Eu não acredito, acabou de perder 3 horas. Mas como é que esse abobado se enganaria? Tu levou as 2 fotos e não especificou. Isso não faz sentido nenhum. Se esta aqui é a foto errada, por que é falsa? Ah, o Enzo não teve culpa. Afinal, ele foi distraído pela fada da conveniência. Está perfeito, há 20 anos. Mas isso não faz sentido nenhum. O projeto Genos, do qual Dredd nasceu, tem 4 décadas. O Dredd não é um cara de 20 anos que envelheceu mal, e não tem razão pro ministério ter alterado essa foto 20 anos depois dela ter sido tirada. Esse guri bebe até enquanto trabalha. Já Fargo revela pra Dredd a verdade, enquanto o Rico distribui bombas pela cidade. Os juízes são chamados em um beco onde encontram Atari, que mete bala em 3 e depois em mais 2 que não atiram de volta, pois estavam esperando o cinegrafista os filmar, eu acho. De volta aos nossos heróis, eles decidem entrar na cidade pelo incinerador. Quer dizer que alguém pode correr pelo tubo e terá 30 segundos antes das chamas saírem de novo. Porém, enquanto eles ficam discutindo ao lado da entrada, a bagaça leva 36 segundos para voltar a lançar chamas e depois 22 segundos. O incinerador deve ter perdido seu cronômetro, porém isso não impede nossos heróis de tentar. 22, 21, 21... Não tinha nada ali pra tropeçar. Será que o diretor passou a perna nele só pra deixar mais emocionante? Que ardiloso. Dredd vai ajudá-lo. Se passam os 30 segundos e eles continuam no túnel, mas ainda não foram torrados. A inconsistência do incinerador serviu pra alguma coisa. Então Dredd abre o chão com um tiro que os leva em segurança pra cidade. Quando a batata tá literalmente assando, basta pedir uma ajudinha da fada da conveniência. Os abobados invadem a base dos juízes e atacam o figurante. Ei, por que está tirando a roupa dele? A gente não tem tempo pra isso. Mesmo que vocês não tivessem combinado de atacar esse cara pra pegar as coisas dele, e vocês combinaram, já que tu distraiu o infeliz, tu acha mais fácil que o Dredd seja um tarado do que esteja querendo se disfarçar? Agora, com o disfarce, eles poderão transitar pela delegacia, mas ainda assim vão ter que ter o máximo de cuidado, já que Dredd é um juiz famoso. Dredd!
O melhor de tudo é que Fergie já podia ter abandonado o herói, mas aparentemente o cachê é maior se ele se manter na trama. Sem contar que o abobado está transitando livremente vestido com a roupa que recebeu para ser transferido para o presídio, sem que ninguém dê bola para ele. Mas talvez o Adam Sandler seja do alto escalão e a gente não saiba. Enquanto isso, Griffin convence o conselho a reabrir o programa Genos, alegando que com as novas incubadoras de crescimento eles poderiam criar um exército rapidamente para substituir os juízes que foram mortos. Quanto tempo levaria para Genos produzir um indivíduo adulto desenvolvido? Poderia ser incubado em aproximadamente 8 horas. Não cabe a esse conselho brincar de Deus! Não, Griffin, por favor, reative o sistema de segurança. Como assim? Vocês só aceitaram reativar o programa, pois com a aceleração de crescimento teriam um exército em tempo recorde. Eu pensei que seriam em 10 horas. 10 horas seria brincar de anjo, mas 8 já é brincar de Deus. Ficou maluco? Então Griffin chama Rico, que mata todo mundo, enquanto Dredd escuta os tiros. Hey, Dredd, eu achei que era você. Figura Anderson desconfia que um juiz foragido por assassinato entrou disfarçado na delegacia e decide abordá-lo desarmado. Esse daí deve ter vindo para participar do Loucademia de Polícia e acabou errando o estúdio. Dredd o nocauteia, então invade a sala do conselho, não consegue atirar em Rico e Griffin o acusa de assassinato para os sentinelas que chegam. Dredd sai correndo com Fergie e a parede ao lado do abobado é atingida, sendo que os sentinelas estão vindo por suas costas. As balas estão fazendo curvas, quem diria? E nenhum dos sentinelas consegue acertar um tiro sequer, mesmo dando rajadas com seus fuzis. A especialidade deles é cacetete. Fazer o quê? Então Dredd e Fergie pulam em uma moto que nem os cientistas conseguiram consertar, mas Dredd a faz funcionar na base do soco. Claro, por que não? E após atravessarem a parede, a moto para de funcionar de novo, só para ser ligada no último instante e você poder me ouvir dizer: te falo em timing perfeito. Então eles são perseguidos por sentinelas que começam a atirar em uma via pública sem qualquer cuidado em matar inocentes, pois o filme esqueceu que eles também são mocinhos, só que mal informados. Fergie contra-ataca e acerta na própria moto, fazendo o cano de escapamento voar contra um inimigo, enquanto a moto dos nossos heróis, que sofreu um dano muito maior, continua funcionando graças a ter sido promovida a elenco principal. Nosso herói se livra de seus perseguidores até restar um. Jamal fica lado a lado com o herói e aponta a arma pra cara de Dredd, mas só de pensar em apertar o gatilho dá uma preguiça. Dredd se livra do sentinela e puxa Fergie pra outra moto, enquanto a deles destrói um prédio matando mais inocentes. Mas ele não é mais um homem da lei, então dane-se. Dredd visita Hershey e conta pra ela o que aconteceu. Já Rico decide que ele será clonado e não Griffin, então coloca seu braço na máquina que o espeta por todos os lados, pois essa frescura de procurar veia não é coisa de macho. Já a cientista Rochelaine contesta a decisão do criminoso. Griffin teria que ser meu guardião se me pusesse na cadeia. Qual é sua desculpa? Mas ele já te pôs na cadeia quando tu foi condenado à morte. Me mostra o original. Griffin got to be my keeper by putting me behind bars. Ah, ele não tá falando de uma situação hipotética. Ele tá comentando sobre a decisão de Griffin de prendê-lo para salvar sua vida. Agora faz sentido ele perguntar qual a desculpa dela, sugerindo qual o motivo que ele tem para não matá-la. A dublagem que se perdeu na tradução esqueceu do contexto, mas... E quem disse que isso é problema meu? De volta aos heróis, Fergie conta que apesar de hackear o sistema dos juízes, não está encontrando onde está o laboratório do programa Genos. Cheque todos os setores com blackouts recentes e oscilações de energia. Ótimo, vamos ficar aqui mais tempo. E qual o problema? Tu quer voltar logo pro tiroteio? Hershey sugere o lugar que eles devem procurar, enquanto Griffin tenta impedir Rico de se clonar e é assassinado. Captei um sinal. Tá chegando perto. Minha nossa. Porque o Atari não chegou atirando. Se ele quisesse poupar Dredd, estaria explicado. Mas depois que atinge Fergie, ele só não acerta Dredd, pois o herói consegue se esconder. Atari acabou se empolgando. Dredd se entrega pra Hershey não ser morta. Então Rico leva ao laboratório e joga sua própria arma longe, tornando Rochelle a única pessoa armada. Olha só, 5 minutos atrás, Rico queria que Rochelle desse uma justificativa pra não ser morta. E a resposta dela foi tão boa que ele passou a confiar 100% nela e ela se tornou leal a ele. Eu queria saber que papo reconciliador foi esse. Rico tenta converter Dredd, mas o herói o manda catar coquinho. Então o vilão ordena que Atari mate o herói. Mas Fergie, que estava com um rombo na barriga, consegue escalar a máquina sem que ninguém o percebesse. Ele deve ter aquelas habilidades
mods de jogo que liberam um especial quando o personagem tá com menos de 20% de vida. E Fergie acessa os fios do robô sem nem precisar de uma chave de fenda. Os engenheiros queriam que a máquina de guerra fosse prática de ser desmontada e os inimigos agradecem. Então Rico foge, despertando os clones, enquanto Hershey luta com Rochielle, que apesar de ser uma cientista, bate de frente com uma juíza treinada em combate. Rochielle tenta dar um chute na periquita de Hershey, que agarra seu pé. Então Rochielle fica olhando sem qualquer reação, pois ficou curiosa com o que Hershey vai fazer em seguida, eu acho. Já Rico se esconde atrás de um pilar com sua arma, mas quando o Dredd se aproxima, ele salta pra frente do herói. Sutileza e stealth não são seus fortes. Cadela! Juíza, cadela! E elas esperam o xingamento uma da outra. Não é porque estão brigando que vão ficar se interrompendo. E do nada o lugar começa a explodir, pois esses clones precisam ser mortos imediatamente, não é mesmo? E Rico e Dredd vão parar na cabeça da Estátua da Liberdade. Porque quando onde não importa, só segue o roteiro. Rico derruba Dredd, que fica dependurado. Rápido, Dredd, faça uma prece pra fada da conveniência. Munição descarregada. Nunca falha. Corte em recesso. E o Rico não pôde reagir enquanto o Dredd largava sua frase de impacto, pois é que nem o Kamehameha, o inimigo fica congelado nessas horas. Dredd joga Rico do precipício e ao se erguer fica à mercê de Rochielle, que saiu da luta com Hershey e foi parar aí com o teletransporte do editor. Dredd! Eu já falei timing perfeito hoje. Então nossos heróis descem e além de estar dia, parou de chover. Será que eles tiraram uma soneca enquanto esperavam o clima melhorar? Eles são recebidos por um exército e Enzo toma a frente. Apesar de ser apenas um cadete, ele é o único do elenco principal que sobrou. A Central divulgou o projeto Genos depois da morte de Griffin. Todos sabem a verdade. Uma coisa é o Griffin deixar preparado uma denúncia contra Rico caso ele o assassinasse. Mas agora por que revelaria a inocência do Dredd? Foi só pra não deixar a cargo do editor resolver esse problema? Nós temos que recompor o conselho. Gostaríamos que considerasse a primeira posição de ministro da Justiça. O filme tá acabando, então a gente tem que decoroar por impedir o Rico, enquanto matava trocentos de nossos companheiros no processo. Estou morrendo. O quê? O abobado ainda tá vivo. Mesmo baleado no abdômen e mal conseguindo se mover, ele fugiu do laboratório sozinho e manteve-se consciente sem socorro até agora. Será que as pipocas que ele comeu absorveram o impacto das balas? Já Hershey dá um beijo em Dredd. O filme tá pra acabar. Não dá pra esperar um momento a dois. E todo mundo aplaude o abobado que há pouco matou vários sentinelas e explodiu prédios. Pelo visto, a Central contou todo o filme pro pessoal. O pior é que Dredd é vestido por seus colegas ali mesmo e vai trabalhar. O cara tá há 2 dias sem descanso ou comida, mas ele tem uma pensão alimentícia pra pagar, eu acho. Bem, e esses são os 88 pontos de Tudo de Errado com o Juiz. Filme que adapta uma HQ onde os juízes nunca tiram o capacete, para sustentar o conceito que a justiça não tem um rosto. Mas até parece que o Stallone ia aceitar passar todo o filme sem mostrar a cara, não é mesmo? Agora confere os outros filmes desse brucutu que passaram pelo canal. Um forte abraço, tchau!